Olá, professor Jobson, muito obrigada por ter vindo ao programa História da Universidade TV. Obrigado. Professor, quando a gente olha ali a divisão geral do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, está escrito lá, História Social, tem uma divisão grande, e História Econômica. Você é do mundo da História Econômica. Por que existe essa divisão? Como é que ela começou? Bem, se você pensa no Departamento de História, ela é casual. É porque no Departamento de História havia um grupo muito forte de História Econômica no momento em que a pós-graduação se institucionalizou, se organizou. E havia também um grupo muito forte de História Social, digamos, e outras histórias. Então, foi uma coisa mais ou menos, assim, olha, 2 programas, um econômica, outro social, e assim permaneceu. Isso tem um significado mais geral ou foi só, então, uma... É porque está relacionado um pouco ao tipo de história que se fazia na USP, não só, praticamente o que se fazia no mundo naquela circunstância. Veja que esses anos 50 são os anos em que a história econômica tem uma hegemonia muito grande. E a história econômica tem uma hegemonia muito grande porque ela está conectada a uma hegemonia da própria economia. Se você pensa o século XIX é o século da indústria. Dos bancos também, mas mais da indústria. A coisa financeira é um pouco mais do século XX. Mas essa coisa da relação entre banco e indústria é do século XIX. Então, ao se iniciar na Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, é no século XIX, sobretudo na segunda metade, que a industrialização ganha o mundo. A industrialização atinge a Alemanha, a Itália, outros países, fora da Europa, os Estados Unidos e fora da Europa também, na Ásia e o Japão. O que vale dizer? Esta economia pujante é esta economia que faz com que a visibilidade da economia seja enorme. Então, a partir daí, a sensação que se tem é que a economia estrutura a totalidade da vida humana, seja do ponto de vista social, do ponto de vista política e até, quem sabe, do ponto de vista cultural. Daí a ideia da determinação, que é fácil de ser entendida. Você vive um mundo dominado pela economia, ela está muito presente, a indústria, as fábricas, as usinas, os trabalhadores, os operários, então não tem saída. Quer dizer, aquilo que está diante de você, isto constrói o seu imaginário, e então fica fácil entender porque, por exemplo, em certos momentos, Marx, sobretudo os marxistas menos o Marx, passam a ter uma ideia de uma determinação, por exemplo, da história econômica. E como isso está no mundo, nos inícios do século XX, meados do século XX, Brodel, sobretudo, transforma a história econômica no centro de uma história total. É a ideia de uma totalidade histórica e a história econômica está no centro. Isso se projeta, por exemplo, no Brasil. Tá. Esse Brodel que você falou é o historiador Fernando Brodel, que foi talvez o primeiro que fez história econômica? Não, né? Não. Mas história econômica... O que distingue o Fernando Brodel, a obra de Fernando Brodel, e por que ele foi tão... Por que ele é tão importante? Olha, história econômica existia muito antes do Brodel. Sim, Excepcionais historiadores franceses que fizeram excelentes histórias econômicas no século XIX. Lavasseur, por exemplo. Henri Pirenne, um grande historiador que, sobretudo, trabalhou a Idade Média. Então, há trabalhos notáveis de história econômica dentro de uma determinada forma de confecção da história econômica. Tá, então, peraí. Então, desculpe interromper, mas então, o que a gente deve entender por história econômica, brevemente? É a história da economia, dos movimentos da economia? O que é a história econômica? Aí é que está. Em primeiro lugar, a ideia de uma história econômica é uma história que leva em consideração, sobretudo, digamos, o sistema produtivo, o sistema materializado, o sistema material da vida que cerca os homens. Quer dizer, é esse embasamento material. Não é? Mas a verdade é que, quando você pensa em história econômica, ela tem que ultrapassar esse limite. Ela não pode ser uma história só da materialidade, porque você não faz uma história econômica, você não faz uma economia somente com a parte material. Você
tem que ter gente, tem homens, tem trabalhadores, tem assalariados, tem os empresários, tem os donos. Quer dizer, equivale dizer o social está engastalhado normalmente. Mas é óbvio também que não se faz história econômica e social sem você ter uma dimensão do político. Porque, afinal de contas, há um espaço do político que é o espaço onde o econômico e o social está estruturado. O que vale dizer? Também não se faz sem política. Tá bom. Ora, mas há uma determinada cultura, porque se você pensa que determinados avanços tecnológicos, eles pressupõem um certo conhecimento científico, e isso pressupõe uma determinada cultura, também não se faz tecnologia, desenvolvimento tecnológico, sem esta condição científica, que é uma condição cultural. Então, na verdade, se você parte do econômico, você vai criando uma totalidade. Daí a ideia de uma história total. Do Fernando Brodel. Que está no Fernando Brodel, que é o autor do livro famoso chamado O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II. Tá. E por que esse livro foi tão distintivo e o que ele traz para a história econômica ou para a visão da economia como caminho para a totalidade? Em primeiro lugar, que realmente o centro da análise do Brodel é a economia. A partir daí desdobra, porque Brodel tem a ideia também de que é preciso integrar todos esses outros níveis. Ou seja, é a ideia de uma hegemonização do econômico, que engloba o social, essas coisas que eu acabei de dizer nesse momento. Mas o que é a diferença em relação à história imediatamente anterior a Brodel, nessa visão? O que há de diferença na história é que a história antes de Brodel era uma história que tomava os dados, os fatos, como se fossem a história em si. Para Brodel, é preciso ultrapassar os fatos para você poder entender o que é a história. A história não está nos fatos. Se você tem um documento que diz a estatística do desenvolvimento da indústria do carvão na Europa, isso não é história. Isso é a aparência da história. Você precisa transpor esta aparência e captar a essência que está atrás. O que é a essência? A essência é a compreensão. Esta ideia se faz através da concepção de temporalidade de Brodel. É a ideia de que existem 3 tempos. É o tempo curto, aquele tempo imediato que está em você. Ou seja, os fatos que nos cercam. Por exemplo, estamos nesse momento vivenciando um tempo curto, eu e você. Estamos aqui, tem um acontecimento que está sendo gravado e vai ser reproduzido, isso é um tempo curto. Mas atrás de nós, no momento um pouquinho além, houve um tempo médio. Se nós quisermos entender esse instante, nós precisamos entender um pouco atrás. Por exemplo, que há 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos, essa instituição na qual estamos, que é a TV Cultura, foi criada. Isso é uma média duração, há uma curta e uma média. Não tivesse sido criada a TV Cultura ali atrás, não estaríamos vivenciando esse momento. E mais longe, num longo prazo, o que se chama para Brodel uma longa duração, há forças que criaram esse país, que criaram esse Estado. E, portanto, esta longa duração tem a ver com a média duração e com a curta duração, que é essa que nós estamos vivenciando. Mas essa visão não existia antes do Brodel? Não, essa é a grande originalidade, essa é a grande criação de Brodel. É a ideia de que os tempos históricos, por exemplo, eles têm 3 camadas. E o historiador o que faz? O historiador tem diante de si este imediato, que são os fatos. O que ele diz? Ele diz: estes fatos que te cercam são a poeira da história. Mas essa poeira da história, ela vai se sedimentando. Claro, a poeira de hoje, mas a poeira de amanhã, a poeira de depois. A poeira de 50 anos, isso se solidifica e vira uma estrutura, vira uma compreensão. Então, o historiador só consegue entender se ele atingir a média duração. Ou seja, esses eventos que rolaram há 30, 40 anos, porque a média duração, ela está na intercalagem entre a curta duração e a longa duração. Por exemplo, para estudar o Mediterrâneo, uma batalha, a Batalha de Lepanto, em 1570, tem a batalha, os dados da batalha. Mas você precisa entender quais as forças em presença. O Império Otomano de um lado, do outro lado os espanhóis, uma batalha que decidiria os destinos do mundo, se o mundo seria católico, se o mundo seria muçulmano. Uma temática dos nossos dias, da atualidade, absolutamente atual, posta lá em 1570. Sim, mas o Brodel não basta isso. É preciso entender que nós estamos travando uma batalha nas águas, portanto, é uma batalha num campo líquido. Não estamos então, é preciso saber que espaço é esse. Não é um espaço da terra, é um espaço do mar
Então é preciso fazer a geografia do Mediterrâneo e ver as forças profundas, as forças geológicas que criaram o Mediterrâneo. Então, forças geológicas é uma longuíssima duração. A formação dos impérios na Europa, uma média duração. A Batalha de Lepanto, uma curtíssima duração. Tá bom. Agora vamos voltar um pouco então no que é hoje. Quer dizer, o senhor disse, a economia foi, vamos dizer, a força mais visível a influenciar a vida social no século XIX ou a partir do século XIX. Continua sendo hoje, quando você fala em história econômica, até a década de 50 do século XX, digamos, ou até a década de 70 do século XX, é a mesma situação que nós temos hoje no mundo? Hoje vivemos uma situação interessante, uma situação paradoxal. Nós vivemos aquilo que se pode considerar o auge desta coisa que se chamou capitalismo e que se instala, na verdade, na sua forma mais desenvolvida no século XIX. Então, nós estamos vivenciando isso hoje. Nós estamos no auge, você acha? Estamos no auge. Há quem diga que nós estamos no declínio. Não, desse ponto, não. No auge, no sentido em que eu vou propor. Se você pensa que nós estamos no declínio porque nós estamos vivenciando crises, está equivocada. Porque, na verdade, o capitalismo se nutre das crises. Exato, como ensinou Carlos Marx. O capitalismo se nutre das crises. Então, por quê? Porque o capitalismo chega exatamente no momento máximo que ele deixa de ser aquele capitalismo materializado. As fábricas são secundárias, os bancos são secundários. O que se torna fundamental são os valores abstratos no capitalismo, aquilo que Marx chamou, disse essa forma abstrata, é o fetiche da mercadoria. É aquela mercadoria, na verdade, porque a mercadoria, você sabe muito bem disso, Mônica, não é? Que é uma materialização, é uma condensação de força-trabalho, é uma condensação do trabalho dos trabalhadores, é isso que é. Mas aí você tem uma forma abstrata, esta forma abstrata é o que caracteriza o capitalismo hoje. Qual é o capitalismo, na verdade? É o capitalismo do mercado futuro, das ações no futuro, quer dizer, são operações que você faz no mercado e elas não se materializam, elas não se realizam, elas se realizam ficticiamente. Esse é o capitalismo abstrato que vivenciamos hoje, que Marx intuiu lá atrás, há muito tempo atrás, e que nos caracteriza. Ora, este capitalismo é um capitalismo que está muito próximo da temática dos símbolos, ou seja, quando você vai a um mercado hoje, o mercado representa um mercado, no caso eu estou pensando num shopping, por exemplo, em que as pessoas vão para consumir símbolos daquilo que representam status na sociedade, diferenciação social. Esta dimensão símbolos, simbólica, por exemplo, roupa. Roupa, por exemplo. Que significa... Roupa. Eu acho que a característica, a roupa é o símbolo máximo para mim, porque é exatamente aquilo que transforma as pessoas. Você não pode ter um vestuário, uma vestimenta em seu guarda-roupa, você precisa ter vários. Efetivamente, porque você precisa para agasalhar sua pele, para te proteger contra as intempéries? Não, é porque você precisa se diferenciar no seu meio de trabalho em relação às outras pessoas. E você muitas vezes precisa desse consumo para exibir coisas que você não é neste momento, socialmente. Mas você quer ser, você pretende ser, isso é uma expectativa de futuro que você tem. Então, então isso é esse consumo que você está dizendo que move o capitalismo hoje. Este consumo transforma o capitalismo hoje. Por quê? Porque a dimensão do consumo, ela se torna muito importante. Ela se torna, em certos passos, determinante. Essa questão foi posta desde o início. Quem é que comanda quem? É a produção que comanda o consumo ou o consumo que comanda a produção? Quando se instala o sistema produtivo, industrial, bancário, etc. Num certo momento foi a produção, né? Quer dizer, a produção, ela cria o seu mercado, ela cria os novos produtos e o mercado está pronto, disponível para ser abarcado pela produção. Então, a produção comanda o consumo. Mas o Marx é consciente, numa determinada passagem específica, o Marx diz, no momento inicial em que as forças produtivas não estavam suficientemente desenvolvidas, foi o consumo, foi o mercado que, ao se expandir,
exige a necessidade de aprimoramento técnico, de transformação das forças produtivas. Tá. Então, na gênese da Revolução Industrial, é o consumo que cria condições para a produção. É o mercado mundial que gesta, na verdade, é a grande força que estimula a industrialização na Inglaterra. Mas, na medida em que o tempo passa, em que esta indústria se constitui, a partir daí, o consumo se torna fundamental. Porque consumo e produção não se separam. São duas etapas do mesmo processo. Você não consome se não produzir e, ao mesmo tempo, você só consome porque você consumiu. Então, são etapas, é o início e é o fim de um mesmo processo entrelaçado. Mas, hoje em dia, o que é mais importante na constelação geral? É uma fábrica, é uma usina ou é um shopping center? Alguns antropólogos, como Marshall Salins, por exemplo, diz, é o shopping center. Porque o shopping center é exatamente esse lugar onde, através desses símbolos de consumo, a diferenciação social se instala. Tá, mas não tem outras formas de diferenciação social que não seja pelo consumo? Não, há muitas outras, mas aquela que é fundamental para fazer funcionar a máquina econômica do mundo é esta. Mas então, do jeito que o que o senhor está dizendo é que a economia continua a ser, vamos dizer, o motor da história. Sim, nesse aspecto. Bom, se você pegar na ótica em que você está olhando, sim. Se você olha na ótica do materialismo dialético, por exemplo, em Marx, ele não separa a cultura da economia. Na verdade, a cultura é parte da economia, isso está integrado. Não é? Agora, no olhar da antropologia, e não se pode desconsiderar na história hoje o olhar da antropologia. Os antropólogos são fundamentais para a história hoje. Por quê? De que maneira? Salins e Goethe. Exatamente porque os antropólogos trabalham com a significação, porque eles trabalham com os símbolos, com essa rede de significados. Não é? E essa rede de significados é fundamental para todos nós. Alguns chegam a dizer, por exemplo, que não existe a materialidade, porque mesmo antes de constituir o primeiro elemento material, ele já foi culturalmente elaborado. Ele é um feixe de significado. Mas se não há materialidade, o que será feito da história econômica? Bom, exatamente essa é a questão. Veja, eu estou dizendo para você que existem duas visões interpretativas. Então, qual é o passo? O passo é que, durante muito tempo, a história econômica ficou fechada na materialidade. Muitos historiadores faziam uma história econômica tomando apenas os dados materiais. Eu posso me dar como exemplo. Eu escrevi uma tese há muito tempo atrás, vazada e largamente em estatística, em números. Exportação, importação, preços, etc. Então, mas isso foi uma tendência da história. Foi naquele momento, Que momento que era esse? 70? Isso foi, eu escrevi a tese em 72, escrevi em 72 e defendi em 73. Completou 40 anos, portanto, recentemente. Então, essa tese era uma tese que era vazada em quantificação, dados, números, preços. Eu queria explicar que a exploração do Brasil por Portugal. De que maneira que eu tentei fazer isso? Os preços dos produtos de exportação, que lucro dava aos portugueses e quanto eles faturavam na exploração dessa colônia. Era esse o trabalho, mas foram 300 páginas de estatística para demonstrar isto. Então, esta é uma visão de história econômica, ou seja, você se esgota em si mesmo, você é autossuficiente. Então, as dimensões da... Quer dizer, você é autossuficiente? Não, quer dizer, vamos dizer, a economia é autossuficiente. Você, quer dizer, a dimensão econômica você só trabalhou na dimensão econômica. Na dimensão econômica. O político, quando entrava, porque era regime absolutista na Europa, e aqui tinha regime de monopólio e tal, esses eram dados para... Ou seja, o político entrava de uma forma complementar, o econômico, né, a lucratividade, etc., a exploração, isso é que era o fundamental. Tá bom. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer a mesma história, eu já não faria igual. Por quê? Então, por quê? Porque a história ela tem que ser uma história aberta. Esta história que eu fiz, eu consideraria uma história fechada.
Ela tem fechada valor? Em que? Fechada No sentido que você circunscreve um objeto no nível da materialidade. Tá bom. E fica fechado nele. Você pode apontar algumas relações com os outros níveis, mas você aponta relações, pega algumas interações, mas você não entranha os outros segmentos na sua análise. Tá bom. Isso é essa história fechada. Tem validade? Tem validade. Se um aluno, por exemplo, for fazer uma tese de mestrado e quiser estudar uma pequena indústria que produz leite no interior de São Paulo, na cidade de Casabranca, tem valor ou não tem valor? Tem valor. Tá bom. É uma microhistória. Tá bom. Para que ela serve? Ela serve em si, ela é um conhecimento. Mas ela só se constituirá numa história de fato se ela servir a uma macrohistória. O que seria uma macroanálise, uma macrointerpretação? Seria aquela em que ultrapassaria esse nível da materialidade imediata, pegaria os outros níveis que estão entrelaçados, não necessariamente no sentido de entender que todos os outros são determinados pelo econômico, mas que podem, em determinadas circunstâncias, ser determinados pelo político, pelo cultural. Tá certo? Se você pensar o exemplo que estávamos dando hoje, a cultura tem um lugar muito importante. Em certos passos, você pode considerar a cultura determinante. Não em todos. Depende de uma interação e depende das circunstâncias históricas específicas, depende do contexto. Não é? Hoje. Mas se você voltar para trás em outros momentos, você poderá ter vários exemplos da história política comandando. Não sei se você quer que eu dê um exemplo. Por favor, pode dar. Um exemplo que eu vou dar, nós geralmente falamos daquilo que conhecemos. Isso. Eu trabalhei muito Revolução Industrial, tem um livro publicado sobre isso. Então, na Inglaterra, há uma revolução no século XVII, que é a Revolução Inglesa de 1640. Na sequência, há na Inglaterra uma transformação radical da estrutura agrária. Neste momento, a propriedade da terra virou mercadoria. Neste momento, há um salto, porque a terra pode ser comercializada no mercado. Então, você pode criar condições para uma terra efetivamente produtiva, com capitalização, com relações assalariadas de produção. Como é que essa mudança se deu? Essa mudança se deu porque a Revolução Inglesa põe o poder, e eu estou simplificando, no parlamento, e o parlamento estabelece uma legislação agrária que produz o cercamento das terras, os enclosure. Neste momento, as forças sociais que haviam dado sustentação à Revolução Inglesa, as forças sociais de base e que eram pequenos proprietários, pequenos poceiros, eles tinham sido vencidos no decurso da luta política e da luta e do enfrentamento militar propriamente dito. Tá bom. Camponeses tinham sido arrasados em algumas batalhas, os diggers, os escavadores, os niveladores foram vencidos e eles foram a força militar, social, básica da vitória da gentry, que era a elite revolucionária, consorciada com a burguesia mercantil. E esta burguesia mercantil e a gentry, sobretudo, que havia mobilizado esta massa de yeomen, a yeomanry, são esses camponeses, esses pequenos produtores, para vencer a aristocracia e o rei, eles é que fazem estas transformações na estrutura, na legislação, a partir da estrutura agrária, a partir da legislação. Veja, nesse momento, é possível entender a revolução. Primeiro houve a mudança na legislação, vamos dizer assim, depois o cercamento dos campos. Você tem uma revolução em que as forças sociais de elite, elas conseguem anular as bases que foram sustentação para o movimento revolucionário, o poder consolidado no parlamento, o poder faz a legislação que transforma a estrutura produtiva. Isso é fundamental. Por quê? Por uma razão muito simples, é que o regime de relações assalariadas na Inglaterra se estabelece primeiro no campo, antes de se estabelecer na cidade. Tá, porque liberou com o cercamento, liberou uma quantidade de gente. A produção agrícola cresce, o preço dos cereais baixa, a população aumenta. E é esta população aumentada que se constituirá no exército de reserva, que vai para as cidades, fazer a Revolução Industrial. Fazer a base da Revolução Industrial. Tá bom. Mas hoje, se fosse... Nós estamos agora com 7 minutos para terminar o programa. Sim. Então, a gente tem que falar
da atualidade, embora a gente já tenha falado um pouco. Como é que seria uma história econômica hoje? Quer dizer, como é que você abordaria um problema de história sobre essa nova, com essa economia num novo momento em que o consumo e o simbólico têm um papel maior? Pois é, de certa maneira já entrei nesta questão, já abordei um pouco por antecipação, porque eu fiz o movimento contrário. Mas retomando, veja, o historiador da história econômica hoje não pode pensar em fazer uma história econômica isolada, mas repito, ele poderá fazê-la, mas com a consciência de que ela será uma microhistória, que poderá servir a uma história maior, mais aberta, como eu disse, mas ela tem um caráter limitado. Mas tem valor. Tem valor científico. Eu não estou recusando esta modalidade de confecção da história. Agora, é preciso que quem vá fazer essa história econômica esteja atento para as dimensões políticas. Eu já dei um exemplo lá atrás, eu posso dar um outro mais recente agora. E que aparece muito claramente no livro O Capital, no século XXI, do Piketty. Tomás Piketty. Tomás Piketty. Por quê? Porque é a ideia de que a desigualdade no mundo, em função da distribuição, da má distribuição da riqueza, ela que tinha, de certa forma, se equalizado no século XX, se equalizado não, havia diminuído a tendência ao enriquecimento concentrado em determinadas camadas sociais. Isso aconteceu por quê? Porque isso se deu no contexto da destruição material movida pelas guerras. As guerras que vão de 14 até a guerra que termina em 45. Estas guerras produziram uma destruição material, uma destruição humana, uma destruição de bens, uma destruição de patrimônio, de capital, que a sensação que você tem com a redução da riqueza concentrada em muitos setores é que esse processo de miserabilização dos menos possuidores, ele tinha se estancado. Ora, o Piketty, através de uma série de dados, não é, de uma pesquisa, que é uma pesquisa histórica, e ao mesmo tempo de dados estatísticos, até onde ele pôde recuar, porque em alguns casos ele consegue recuar até o século XVIII, ele mostra que dos anos 70 em diante, agora, os anos 70, recentes, 1970, do século XX. 45 anos atrás. 45, a gente tem dificuldade de separar o 21 do 20. Pois Desse período para cá, essa tendência à desigualdade voltou a se acentuar e a concentração cresceu, e pelos prognósticos que ele faz, porque os economistas, diferentemente dos historiadores, gostam de fazer prognósticos para o futuro. E os prognósticos por volta de 2050, esse distanciamento entre ricos e pobres terá se acentuado muito mais do que esteve até esse momento. Ora, o que o Piketty está fazendo? Desculpe. Ele está recuperando uma dimensão importante, qual seja uma constatação que era a de Marx, que foi muito refutada pelos setores, sobretudo conservadores, que Piketty, a partir de uma série de dados, também muito questionado pelos conservadores, mostra que, na verdade, essa tendência à desigualdade voltou a crescer agora, portanto, a tendência que Marx delineou estava certa, ela apenas foi eclipsada por um momento do movimento da história relacionado às guerras, como eu disse. Então, essa tendência que nós estamos assistindo, como é que você resolve esse problema? A solução deles é o governo, um governo que seja capaz de normatizar. Não quer dizer que ele não esteja defendendo um governo totalitário, autoritário, que seja capaz de planejar, não é isso. Mas um governo que seja capaz de interferir no sentido de que essa distribuição seja mais equânime, por exemplo, por uma taxação diferenciada. Forma de taxação diferenciada. Como? Taxar fortunas. Nós sabemos muito bem, e ele sabe também, que isso é um problema sério. É difícil. Os franceses mesmo estão tentando taxar a fortuna agora dos ricos, e os ricos estão indo embora da França. Há uma evasão de riqueza na França. O patrimônio francês está se esvaindo. Mas há uma outra forma também. A outra forma é através da educação. Porque através da educação, com desenvolvimento tecnológico, numa sociedade em que o trabalho é sobretudo caracterizado por um trabalho que exige mais cabeça, mais inteligência, mais formação, porque hoje em dia, se você pensar as fábricas, por exemplo, que são
movidas, as indústrias automobilísticas, por Robôs, computadores, basicamente, por robôs, é uma indústria robotizada, exige um trabalhador mais aprimorado. Tá bom. O que vale dizer? Através de uma intervenção do Estado, através da educação, você teria a possibilidade de amenizar esta perversa distribuição de renda. Professor, mas o Piketty faz história ou só faz economia? Rapidamente, porque nós já estamos no fim. O Piketty faz as duas coisas. É. E você veja como o Piketty tem uma coisa interessante no livro dele. Ele quer diferenciar o capital como a riqueza, o investimento, para alargar o conceito de capital e dizer, olha, riqueza, patrimônio. Como é que ele faz? Ele vai aos romances do século XIX, aos grandes romances, para ver como é que no século XIX se considerava a riqueza. Então, há bens que não são computados financeiramente, mas que são reserva de valor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu.